Olá, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto de Atos 16, um texto bem conhecido, um texto bem famoso. Atos 16, nós vamos ler do 11 até o 15. Texto muito conhecido, conversão de Lídia. Esse capítulo de Atos é um capítulo que fala muito ao meu coração pela série de conversões que é relatado e neste caso nós vamos ver sobre a conversão de Lídia. Eu vou ler o texto, Atos 16, do 11 ao 15. O texto diz o seguinte: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se acostumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Meus irmãos, não há milagre maior do que o milagre da salvação. Trata-se de uma ação de Deus. O Senhor efetua no nosso coração, iluminando o nosso coração e fazendo-nos compreender uma verdade espiritual. Nós que até então éramos mortos espiritualmente, recebemos uma iluminação do Senhor. Pelo mover do Espírito, passamos a compreender uma verdade que somente pelo Espírito poderíamos compreender, por se tratar justamente de uma verdade espiritual. Sem esse milagre é impossível nós conhecermos a Deus. Muito se fala sobre Deus hoje. As pessoas, inclusive as que não são cristãs, muitas acreditam em Deus, mas conhecer ao Senhor, conhecer a Deus verdadeiramente, somente pelo milagre da conversão, pela ação do Espírito Santo. A salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É o milagre que garante a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida, no momento que há essa conversão, esse agir do Senhor no nosso coração. Os irmãos, todo aquele que crê em Jesus tem a certeza que depois dessa vida desfrutará da eternidade ao lado do seu Senhor. Se nós cremos, como diz João, passamos da morte para a vida. É um milagre incrível a salvação, um milagre que somente o Senhor pode operar nos nossos corações. E é algo pela graça, sem que nós merecêssemos, sem ninguém merecer, sem méritos humanos, o Senhor, pela sua soberana graça, opera a conversão em nós. E nesse texto de Atos nós vemos a conversão de Lídia. E nós vemos que Deus conduz toda a história em direção ao seu plano. Nosso Senhor é Criador dos céus e da terra, nosso Senhor é Salvador, Deus provedor e Deus governador, aquele que governa, que dirige, um cetro de ferro, Deus soberano que opera toda a sua vontade, e nada pode impedir o agir do nosso Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo ele chega a Filipos. É uma cidade que possuía uma localização estratégica. Ela tinha fácil conexão entre o Ocidente e o Oriente, e ela facilitava essas viagens intercontinentais. O apóstolo Paulo é dirigido por Deus a essa cidade para fundar uma igreja que por suas características pudesse influenciar o mundo. Algo onde havia uma rota enorme de pessoas passando, e ali seria fundada a igreja de Filipos. Paulo permanece nessa cidade por algum tempo.
E o texto nos diz que no dia de sábado o apóstolo andava pela cidade procurando um lugar para orar. Era um costume, um hábito dos judeus, orar no dia de sábado. E provavelmente não havia sinagoga em Filipos. Os judeus se reuniam nas sinagogas para aprender, para fazer suas orações. Mas tratava-se de uma cidade gentia, uma cidade de gentios, uma cidade grega que muito provavelmente não havia sinagoga. Então, Paulo procura um lugar para orar. Onde ele encontraria provavelmente judeus prosélitos, né? Ou seja, novos convertidos ao judaísmo. E que junto com eles ele pudesse usufruir de um lugar de oração e ter comunhão ali com o Senhor. Paulo então encontra um lugar onde ele vê algumas mulheres e elas procuram ouvir algo de Paulo, alguma mensagem que ele pudesse pregar. Esse é o contexto do nosso texto, e nesse texto nós tiramos algumas lições muito importantes. A primeira lição é que Deus usa homens para a proclamação do Evangelho. O Senhor é soberano, o Senhor é quem pela sua graça opera esse milagre, mas nós, homens, servos de Deus, nós temos o privilégio de sermos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho. A partir da mensagem proclamada, da mensagem falada, é que a fé vem e esse milagre acontece. E o Senhor nos usa como instrumento, meus irmãos. Isso é algo poderoso, é algo incrível. É um privilégio que nós crentes temos, que muitas vezes no dia a dia nós nem paramos para pensar nisso. Nós devemos pensar em como isso é maravilhoso. O Senhor nos usa para que outras vidas possam ser convertidas. O texto mostra Deus conduzindo Paulo para pregar o Evangelho naquela cidade. Deus levanta Paulo para pregar a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho. E a missão de Deus para a igreja é essa, a proclamação do Evangelho. Essa é a missão de todos nós. Nós temos os missionários, nós temos pastores, presbíteros, pastores que ensinam, né? Mas todo cristão, ele tem essa missão de pregar, de proclamar, de fazer discípulos, de ensinar, de dizer ao mundo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em carne, que morreu, que ressuscitou, que se assenta à direita de Deus Pai. Um dia voltará para buscar a sua igreja, voltará para o juízo, para exercer aquilo que o Pai lhe deu autoridade. Meus irmãos, nós temos o dever de pregar sobre o que cremos, em quem confiamos e que só Jesus pode oferecer perdão e reconciliação. Este é um tema que as pessoas que não são cristãs, elas não têm na sua mente, elas não têm consciência do seu pecado, elas não sabem o que é o pecado. O pecado para elas, no máximo, pode ser um erro, mas na verdade o pecado é algo grave. O pecado matou o nosso Senhor. Nosso Senhor morreu por nós por causa dos nossos pecados. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Pela fé que o Senhor morreu e ressuscitou, nós recebemos a salvação. E o Espírito Santo, Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence, mas nós temos a nossa missão de pregar, de proclamar a palavra do Senhor. Nós temos o dever de pregar que o Senhor é aquele que salva, é aquele que perdoa, é aquele que oferece reconciliação. Essa é a primeira lição, que Deus usa homens para a proclamação do Evangelho, que nós devemos pregar. A segunda lição, meus irmãos, é que não basta ser um simpatizante da fé, um religioso, igual aquelas pessoas que eu falei no começo, que fazem suas boas obras, movidas por suas razões específicas e particulares, que creem que existe um Deus, mas que são simplesmente pessoas religiosas. Não basta ser um simpatizante da fé, é necessário ser convicto, ter convicção desta fé. Lídia, ela era temente a Deus, ela era uma mulher religiosa, nós lemos isso no texto, e ela provavelmente havia tido algum contato com o judaísmo.
Muitos, meus irmãos, muitos dizem temer, mas de fato não vivem para a glória de Deus. Acreditam, mas vivem movidos por seus próprios motivos. Deixa eu dar um exemplo. Nós cristãos, no nosso trabalho, nós temos que ser os melhores, mas não os melhores para que os outros nos vejam. Nós devemos ser os melhores para que os outros conheçam o Senhor. E tudo aquilo que nós fizermos e que as pessoas reconhecerem algo a ser louvável, nós devemos nos gloriar somente na cruz de Cristo e apontar para o meu Senhor. Se eu tenho capacidade de fazer isso, eu tenho capacidade para fazer aquilo, é porque é o Senhor que me concede. E eu vivo para a glória dele. Esta deve ser a posição do crente. A religiosidade, por sua vez, ela não salva. O que salva é a fé, a verdadeira fé. Praticar ritos religiosos, isso também não traz salvação. De nada adianta a religião se não houver vida com o Senhor. Vida de oração, vida de leitura da palavra, de meditação naquilo que o Senhor quer para nós, de obediência pela fé. Jesus mesmo disse em João 3 para Nicodemos que se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Texto famoso, nós conhecemos. Jesus estava falando sobre regeneração, algo que acontece somente na vida do crente. Não é possível, meus irmãos, ser cristão sem nascer de novo, sem experiência da conversão. Deixa eu só falar uma coisa, como o pastor costuma dizer, abrir parênteses e fechar o parênteses, meus irmãos. Nos dias atuais, no meio evangélico, muito se procura experiências, mas algo no sentido de sobrenatural. Meus irmãos, não tem nada mais sobrenatural, não tem nada mais magnífico, nada mais milagroso do que experienciar a conversão, do que ser regenerado, do que nascer de novo, do que você, um dia, morto em seus delitos e pecados, não ligar para as coisas de Deus e de uma hora para outra, como que de repente, você vê essa mudança, você ouve a mensagem e você tem no seu coração o desejo que o Senhor coloca no seu coração, no nosso coração, de lermos, de estudarmos, de orarmos, de praticarmos boas obras, não para a salvação, não boas obras para a salvação, mas boas obras porque nós fomos salvos. Meus irmãos, sem arrependimento e sem mudança de vida, não há como nós vermos o Senhor. Somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus pode nos transformar, pode nos santificar. Muitos se simpatizam com Jesus. Infelizmente, meus irmãos, a figura de Jesus ela é feita piada dela hoje. Nós vemos humoristas, comediantes fazendo piada, algo terrível, algo que o Senhor olha e com certeza exercerá juízo. Isso é algo terrível. Nós temos pessoas que simplesmente se simpatizam também, pessoas que reconhecem que Jesus foi um grande profeta, um grande homem. Na verdade, ele é o profeta, né? Ele é o Filho de Deus, ele será rei, profeta, sacerdote. Mas pessoas muito se simpatizam e não têm o reconhecimento de que ele é o Filho de Deus. Mas só isso mostra que não são cristãos convictos. Só quem nasceu de novo pode conhecer a Deus. E somente o Senhor da vida espiritual. Isso nós vemos em Efésios 2:1. Meus irmãos, o texto diz que foi o Senhor que abriu o coração de Lídia para que ela se convertesse. Só Ele é quem pode nos salvar, abrir o entendimento e nos dar vida. Algo interessante, né? As pessoas costumam dizer, eu me converti. O certo é dizer que nós fomos convertidos, porque é o Senhor quem nos converte, Ele que abre o nosso coração, que nos dá entendimento, que nos faz compreender essas verdades. As pessoas são convertidas quando ouvem a palavra, quando o Espírito ilumina para a compreensão da mesma. Meus irmãos, isso é algo incrível. Eu volto neste assunto, muito se fala de milagre, de agir sobrenatural, de querer ver, de querer fazer acontecer. Meus irmãos, somente Deus tem o poder de converter. Ele nos usa para a proclamação da palavra e não há nada mais milagroso do que isso, que o Senhor converte as pessoas, que o Senhor tira do império das trevas e traz para o reino do seu Filho amado. O Senhor concede perdão, concede nova vida, concede reconciliação. Então essa aqui é a segunda lição.
que as pessoas são convertidas quando ouvem a palavra por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo realizou uma obra no coração de Lídia. Ela passou a entender aquilo que ela necessitava compreender de fato, que Deus havia resgatado da escravidão do pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça do pecado e do juízo, algo que nós aprendemos na Escritura. E foi isso que aconteceu na vida de Lídia. Ela, após crer, ela foi batizada e passou a seguir a Cristo. Ela e sua casa se tornaram servos do Senhor. E é aqui que começa a igreja de Filipos, com a conversão de Lídia, depois da jovem adivinhadora e em seguida do carcereiro. Aquilo que eu comentei no começo, uma sequência de conversões, um relato preciosíssimo que nós temos aqui nesse livro, neste texto aqui em Atos. Pela pregação da palavra, meus irmãos, uma nova igreja nasceu. Como nós vemos as igrejas necessitadas, como nós vemos lugares que necessitam que igrejas sejam plantadas, e o Senhor levanta homens, e nós devemos ter esse desejo de pregar, de anunciar, porque nós vimos que Deus nos usa, e porque nós vimos, meus irmãos, que não basta termos pessoas ao nosso lado, pessoas boas, entre aspas, pessoas, como nós costumamos dizer, que só falta ser crente. Meus irmãos, se só falta ser crente, na verdade falta tudo. E já querendo levar para a conclusão, é que somente o Senhor pode transformar, pode nos dar vida. E quando nós entendemos o que Ele fez, nós devemos ter gratidão e viver para a sua glória. Meus irmãos, é algo que não compete a nós converter pessoas, é algo que compete ao Senhor, e isto deve nos trazer paz. Uma aplicação que nós podemos trazer é que muitas vezes durante a vida nós vamos ter desejo de que pessoas próximas se convertam. Toda vez que houver alguém próximo, algum familiar, algum parente, algum amigo que não conheceu a verdade de Cristo, que não foi convertido pelo Senhor, haverá no nosso coração o desejo de que as pessoas sejam convertidas, que elas sejam salvas. E uma coisa que nós fazemos muito é orar, e nós oramos para que essas vidas sejam salvas, e isto é correto. E uma coisa que nós pouco fazemos, infelizmente, é justamente pregar, e nós devemos pregar. Nós estamos vivendo em dias difíceis, onde as pessoas querem expressar os seus pensamentos, mas ficam nervosas quando nós expressamos a verdade do Evangelho através de palavras. Chega a ser contraditório. Mas, meus irmãos, o próprio Senhor disse que as pessoas não iriam aguentar ouvir. E isso é algo que está na palavra. O nosso dever é apenas olhar para isso e ver que, ao acontecer, a palavra está certa. Mas isso não deve gerar preocupação. Muito pelo contrário, isso deve aumentar a nossa fé para que nós preguemos com a certeza de que aqueles que foram destinados à vida eterna sejam salvos. Neste mesmo livro, poucos capítulos antes, Atos 13:48, se não me engano, diz que as pessoas que estavam destinadas à vida eterna, essas pessoas creram. Isso é algo maravilhoso. Quantos milagres o Senhor realizou, quantos milagres específicos, em tempos específicos que nós vemos na palavra, para o Senhor confirmar a sua palavra, para o Senhor confirmar a sua mensagem, seja através de profetas do Antigo Testamento, seja através dos apóstolos, como aconteceu no Novo. E hoje nós temos isto acontecendo nos nossos dias, pessoas sendo salvas, o milagre da conversão sendo efetuado através da pregação da palavra. O Senhor opera a fé no coração daquele que crê, que está destinado a crer. Meus irmãos, esta é a mensagem, uma mensagem breve, uma mensagem que eu fico feliz de trazer nessa minha primeira live. Espero que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que cada dia nós possamos nos empenhar mais para conhecer o Senhor, não para trazer glória para nós mesmos, mas para trazer glória somente a Ele, pois somente Ele é digno de toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos conceda da sua graça, o
nos conceda sempre do seu perdão e nos dê uma vida verdadeira de intimidade com Deus, uma vida em Cristo, para a sua glória. Amém.